Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas. Eu começo o giro de notícias com o caso da segunda turma. Um empregado com direito à estabilidade decorrente de acidente de trabalho vai ter direito à indenização, mesmo após o fechamento da empresa. O Daniel Vasquez vai explicar melhor para a gente esse caso. A decisão foi tomada durante o julgamento de um empregado que sofreu um acidente de trânsito a caminho do trabalho. Só que 3 meses depois de voltar a trabalhar, a empresa fechou e ele pediu o reconhecimento do direito à estabilidade acidentária, que assegura a manutenção do contrato de trabalho por no mínimo 12 meses. A empresa argumentou que, ao encerrar as atividades, rescindiu o contrato de todos os empregados, entre eles o do autor da ação. E, com base no auxílio concedido pelo INSS, também argumentou que o acidente não se caracterizava como acidente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reconheceu que se tratou de acidente de trajeto, mas entendeu que a estabilidade só seria devida enquanto a empresa estivesse ativa. No entanto, a relatora do recurso de revista do empregado na 2ª turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que a estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho tem caráter social. Por esse motivo, a indenização correspondente ao período de estabilidade acidentária seria devida mesmo com o encerramento da empresa. A decisão foi unânime entre os ministros da 2ª turma. E a 3ª turma decidiu que um supermercado vai ter que indenizar um assistente que ficou isolado em outro setor e sem funções para cumprir. O Pablo Lemos acompanhou esse caso e vai explicar melhor para a gente. O caso envolveu um assistente de gerência e supermercado da família em São Paulo. No processo, o empregado disse que foi transferido para o depósito e impedido de participar de reuniões. Alegou dano moral e entrou com ação contra a empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, afastou a condenação que havia reconhecido a existência de dano moral. Segundo o TRT, não houve prova de que o assistente não era convidado para participar de reuniões importantes. O regional acrescentou ainda que a mera afirmação de uma testemunha foi insuficiente. O empregado recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, avaliou que a atitude do supermercado aponta para evidente retaliação empresarial. Segundo ele, foram violados o respeito à dignidade humana, psíquica e ao bem-estar individual e social. O relator ressaltou ainda que devem ser invalidadas as práticas que submetem pessoas à humilhação no ambiente de trabalho. Por unanimidade, a 3ª turma restabeleceu a sentença que havia reconhecido o dano moral por parte da empresa e a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil ao assistente de gerência. E eu encerro o giro de notícias com uma decisão da 6ª turma. Um operador de logística no Paraná vai receber horas extras pelo tempo trabalhado em regime de compensação de jornada. Segundo a reclamação trabalhista, a empresa adotava o regime de banco de horas, mas as convenções coletivas autorizavam apenas a compensação semanal, o que não ocorreu no caso. O juízo de 1º grau determinou então o pagamento de todas as horas extras que excedessem a jornada diária de 8 horas e a duração semanal de 40 horas. No entanto, o Tribunal Regional da 9ª Região, no Paraná, reformou a sentença. Apesar de o empregado ter feito horas extras habituais e ter trabalhado em dias destinados à compensação, o TRT determinou a apuração semanal da jornada e o pagamento das horas apenas em semanas que o trabalho extraordinário ultrapassou 2 horas diárias ou em dias de compensação. O operador de logística recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e o caso foi julgado pela 6ª turma. A relatora ministra Kátia Arruda citou a súmula 85 do TST, que descaracteriza o regime de compensação quando existe a prestação de horas extras habituais. Diante disso, a turma invalidou a compensação e determinou o pagamento de horas extras de todo o tempo excedente de 8 horas diárias e 44 semanais. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos das turmas no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para que você possa acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.